Boa tarde. É chegado o momento de iniciarmos nossos comentários sobre a série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos abordando o livro O Homem Integral, ainda no seu primeiro capítulo, Fatores de Perturbação. Hoje iremos analisar o subtema A Solidão. Lembrando que estudos anteriores se encontram no nosso canal no YouTube. Estivemos ultimamente tratando aspectos desses fatores ligados ao medo, ligado à ansiedade, e agora nós iremos tratar sobre a repercussão na questão da solidão. Mas, como de hábito, faremos um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel para iniciar o nosso estudo. Então, extraído do livro O Evangelho comentado por Emmanuel. Comentário às cartas de Paulo. Uma passagem da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque, se já recebestes a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixadores de sua luz. Então, vamos aqui fazer alguns apontamentos para servir de ponte ao nosso estudo dessa tarde. Então, Emmanuel nos convida a reflexões muito sérias. Essa passagem da segunda carta de Paulo aos Coríntios refere-se ao fato de que nós somos, na palavra do apóstolo, tidos como embaixadores do Cristo. E em cima desse versículo, Emmanuel nos leva a refletir sobre as nossas tendências, os nossos pensamentos, os nossos atos. Porque nós somos chamados a desempenhar o papel de representantes, de embaixadores do Cristo. E ele diz que a estrutura sobre a qual nos chega essa definição de Paulo é porque nós já recebemos a boa nova de redenção, boa nova de libertação. E por isso já é tempo de nos tornarmos embaixadores de sua luz. Mas aqui ainda há uma reflexão importante quando ele diz o seguinte: repara quem serves, porque efetivamente, a todo momento, nós estamos servindo a alguém, a alguma vontade, a algum propósito. E se essa vontade, se esse propósito não está alinhado com os postulados do Evangelho de Jesus, estarão aliados a interesses conflitivos, a interesses das trevas. E é por isso que Emmanuel diz assim a nós: repara quem serves. Analisa os teus hábitos mentais, tuas tendências e, sobretudo, os teus atos. Porque é a partir dessa reflexão que somos chamados a fazer diariamente que nós estaremos nos definindo de quem somos representantes. Se, de fato, candidatos firmes a embaixadores da luz ou não. Vamos, então, para a nossa temática desta tarde: fatores de perturbação, solidão.
A necessidade de relacionamento humano, como mecanismo de afirmação pessoal, tem gerado vários distúrbios de comportamento nas pessoas tímidas, nos indivíduos sensíveis e em todos quanto enfrentam problemas para uma convivência saudável. Então, introduzindo a temática da solidão, Joana nos traz uma visão da perspectiva geral comum apresentada pela criatura humana nos dias atuais, aonde a necessidade do relacionamento humano tornou-se mecanismo de afirmação pessoal e tem gerado distúrbios. Inclusive, a consequência desse que é o nosso tema dessa tarde. Enxameiam por isso mesmo na sociedade os solitários, por livre opção, e aqueles outros que se consideram marginalizados ou são deixados à distância pelas conveniências dos grupos. A sociedade competitiva dispõe de pouco tempo para a cordialidade desinteressada. Então, uma consequência que tem se gerado na sociedade, que aqui é bom destacarmos, materialista, é uma geração infeliz de pessoas que, ora, são solitárias, por livre opção, ou porque são marginalizadas, deixadas de lado, face os interesses de determinados grupos. Por trás de tudo isso, a sociedade competitiva, materialista, que pouco valor dá à importância verdadeira do bem-estar, da felicidade pessoal da criatura humana. O medo de ser deixado em plano secundário, de não ter para onde ir, com quem conversar, significaria ser desconsiderado, atirado à solidão. Há uma terrível preocupação para ser visto, fotografado, comentado, vendendo saúde, felicidade, mesmo fictícia. Aqui Joana faz análise de como tem se apresentado a criatura humana nos dias atuais, na vida social, na vida das redes sociais, onde há uma terrível preocupação de se parecer bem na foto, no retrato, mesmo que por dentro a pessoa esteja amargando conflitos tenebrosos. Mas o que é mais importante é a aparência, é o verniz social com que a pessoa se apresenta. Vejamos mais adiante as consequências disso. A terrível ânsia para ser-se amado, não para conquistar o amor e amar, porém para ser objeto de prazer, mascarado de afetividade. Essa forma, no entanto, a pessoa se desarma, não se torna amável, nem amada realmente. É esse o direcionamento, e mais adiante o resultado, que a perspectiva da sociedade materialista tem levado um universo de pessoas, aonde se deseja ser amado, mas não se faz o esforço e a vontade de amar, aonde, de certa forma, não percebe o mascaramento das relações sociais e da aparência de sentimentos em que a maioria vive. Prossigamos. Resolvendo-se,
por afeiçoar-se aos ideais de engrandecimento humano, por contribuir com a hora vazia em favor dos enfermos e idosos, crianças em abandono e dos animais, sua vida adquiriria cor e utilidade, enriquecendo-se de um companheirismo digno. Aqui Joana dá uma parada nas observações criteriosas sobre como tem se apresentado a sociedade materialista, e já aqui nesse parágrafo ela nos chama a atenção a soluções positivamente cabíveis no trato da questão da solidão. E aí ela aponta afeiçoar-se aos ideais de engrandecimento humano, buscar o entendimento e a compreensão espiritual da vida, como também contribuir em favor de enfermos, de idosos, de crianças ao abandono, de animais. Se fizermos isso, a vida adquire cor e utilidade e, de fato, vai expressar um companheirismo mais digno, mais enriquecedor, e não aquele que tem sido cultivado, aonde a afeição dissoluta, falsa, é compartilhada por um número muito grande de pessoas. O homem solitário, exceto nos casos patológicos, é alguém que se receia encontrar, que evita descobrir-se, conhecer-se, assim ocultando a sua identidade na aparência de infeliz, de incompreendido e de abandonado. É essa realidade que a maioria dos homens no sentido aqui genérico, homens e mulheres, que se percebem solitários. Normalmente, a base de entendimento e percepção que Joana nos traz diz que, por trás, essas pessoas tentam esconder-se, tentam evitar o autoconhecimento, a percepção do que está por trás dos conflitos emocionais que vivencia. E, com isso, ocultando a sua identidade na aparência do infeliz, do incompreendido, do abandonado. É o que caracteriza aquelas definições de ninguém tem nenhum afeto por mim. Eu sou uma pessoa abandonada, solitária. E, na verdade, a pessoa utiliza-se desse sentimento de autopiedade para ocultar-se de si mesma, de evitar o trabalho do autoconhecimento e da percepção real desses estados emocionais que está vivendo. Jesus, ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus como a mais importante conquista do homem, conclama-o a amar-se, a valorizar-se, a conhecer-se, de modo a planificar-se com o que é e tem. Então, aqui está, Joana lembrando, a proposta maior do mestre dos mestres, especificada no amor a Deus, ao próximo, a si mesmo, conclamando a valorizar-se, a conhecer-se, de tal forma que se perceba no nível de bem-estar e de plenitude interior com aquilo que é, com as possibilidades que vivencia, sem buscar
a autopiedade, sem isolar-se através de uma solidão que se torna mecanismo de evasão às possibilidades da solidariedade, da fraternidade, do cuidar e do buscar ajudar o outro. Joana lembra que o caminho verdadeiro para isso já é aquele há muito tempo oferecido por Jesus. O homem solidário, jamais se encontra solitário. O egoísta, em contrapartida, nunca está solícito, por isso sempre atormentado. Então aí a gente vê, dentro da perspectiva da psicologia espírita, da psicologia de Joana, o sinônimo que existe entre solidão e egoísmo. Porque, na verdade, é aí onde se encontra a raiz da totalidade dos problemas da criatura humana. No egoísmo, às vezes no orgulho. Mas por trás de tudo isso, a busca, de forma desequilibrada, de fugir às perspectivas boas e positivas que encontramos desde os ensinamentos de Jesus a nos estimular a solidariedade e a fraternidade como verdadeiros caminhos para jamais nos sentirmos solitários. Possivelmente, o homem que caminha a sós se encontre mais sem solidão do que outros que no tumulto, inseguros, estão cercados, mimados, padecendo disputas, todavia sem paz e nem fé interior. Interessante esse penúltimo parágrafo que trouxemos para as nossas considerações desse estudo. Porque, veja, possivelmente o homem que caminha só e se encontra mais sem solidão, vejam que contrassenso aparente. Porque há muitas pessoas que padecem de uma solidão atroz dentro da família, dentro dos laços consanguíneos, aonde a aparência de companhia externa torna ainda mais grande e forte a solidão interior em que essas pessoas vivem. Outras, mesmo sem terem, né, a presença material de parentes ou de companhias, não estão curtindo esse nível de solidão maior daqueles que estão na aparência da companhia, mas vivendo profunda solidão íntima. E, concluindo as nossas observações desse conteúdo, lembrando sempre o incentivo que trazemos para a leitura de todo o livro O Homem Integral, que nós apenas pincelamos alguns pontos. Esse livro da série psicológica de Joana, nós temos na livraria da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, aqui em Caruaru, mas também é facilmente encontrado nas grandes livrarias ou livrarias de centros espíritas. Então, Joana fecha as considerações sobre a solidão dizendo: a fé no futuro, a luta por conseguir a paz íntima, eis os recursos mais valiosos para vencer-se a solidão. Saindo do arcabouço egoísta e ambicioso para a realização edificante, onde quer que se esteja.
E é isso que nós somos brindados ricamente pela doutrina espírita. A percepção da realidade que continua fora do corpo físico, a certeza da justiça de Deus e do amor e da misericórdia do Pai, nos leva à construção de uma paz íntima, de uma paz interior, aonde encontraremos os recursos ideais para trabalhar qualquer nível de solidão que estejamos vivenciando. E dessa forma, saindo do arcabouço, da armadura propiciada pelo egoísmo e nos predispondo às realizações edificantes, onde quer que estejamos. Nós agradecemos a todos que tenham nos acompanhado nessas considerações. Se possível, compartilhem essas informações, esse vídeo. Até o próximo estudo e uma boa tarde para todos.